estava preparado para ele. Ele começa a ver, então, queridos, as açoites que ele levava, e cada açoite caía sangue sobre o chão. Cada chibatada que ele levava, caía sangue sobre o chão. E ele começa a ver, então, sendo lançado a cruz sobre os seus ombros. E aí, então, aquela cruz agora começa a machucar os seus ombros, depois dele muito açoitado. E ele começa a ver as ruas de Jerusalém cheias de pessoas, admiradores, alguns com remorso, outros com tristeza e outros alegres. E então, amados, quando ele começa a andar pelas ruas de Jerusalém, começa então a cair grandes gotas de sangue sobre as ruas de Jerusalém. E eu posso ver neste momento, e convido você a visualizar neste momento as ruas de Jerusalém sendo encharcadas do sangue de Cristo, aquelas ruas sendo lavadas pelo sangue de Cristo. Só que Satanás não sabia, só que o diabo não sabia, só que o sumo sacerdote não sabia, só que Pilatos não sabia que aquele sangue era a semente que ia um dia nascer eu e você para servir o Senhor Jesus. E ele vê como ele é lançado sobre a cruz, e que pegam os pés dele, e com pregos grandes enfiam os seus pés, e o sangue escorre sobre a terra. E pega o seu braço esquerdo, é pregado a sua mão na cruz, e o sangue escorre sobre a terra. E pega então a sua braço direito e prega sobre a cruz, e o sangue escorre sobre a terra. Ali estava sendo plantado, ali estava sendo plantado, dali ia sair eu e você, dali ia sair esta igreja, dali estava surgindo você, meu irmão, dali surgiu você é a semente do sangue de Cristo. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão e adore! Oh, só os que são semente do sangue, levante a mão, adore, 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 adore. Mananturi cantará, chamará. Aleluia. Naquele momento ele estava vendo. Ele estava vendo. Quando pega e suspende a cruz. Suspende a cruz. Coloca a cruz em pé. E o sangue que estava encharcado no seu rosto, na sua cabeça, estava encharcado no seu corpo. Todas aquelas feridas, todos aqueles açoites, aquele sangue então escorre sobre o pé da cruz e fica ali plantado ao pé da cruz. Ninguém sabia o significado disso. Os soldados que estavam ali não sabiam o significado disso. Maria, que estava ao pé da cruz, não sabia o significado disso. João, que estava ao pé da cruz, não sabia o significado disso. Mas hoje eu e você fomos revelados que isto era a semente que estava sendo plantada para a igreja do Senhor crescer. Diga comigo, eu sou a semente do sangue. Só quem acredita nisso, levante a sua mão bem alta e glorifique a Deus. Aleluia. E desta semente surgiu um camarada chamado Estevão. E a Bíblia diz que ele, pastor José Gerardo Teixeira, era cheio do Espírito Santo. Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Meu Deus! Era cheio do Espírito Santo. Era eloquente. Conhecia a palavra. E um belo dia ele resolveu pregar, e alguns daqueles homens que estavam ali naquela cidade resolveram então entrar com ele, discutindo a palavra. Ele era eloquente, conhecedor da palavra, ganhava todas as palavras. E a Bíblia diz, está lá na Bíblia, que aqueles homens levantaram e disseram: nós não podemos perder para Estevão. Ele está nos humilhando diante da sociedade.
Nós somos reconhecidos aqui. O que vamos fazer então para destruir Estevão? Vamos levantar umas falsas testemunhas e falar para as pessoas o que ele está fazendo, e inventar uma história ao seu respeito, e inventar uma grande história a respeito de Estevão, dizendo que ele estava aí contra o Império de Roma, estava contra as leis, e então levaram ele diante do júri, e as pessoas testemunharam falso, e outros disseram: não, eu vi mesmo, ele falou, é verdade, julgaram o Estevão,